Fala galera, mais um dia aqui fazendo um vídeo hoje sobre limites com rios e lagos, riachos, confrontações que geram muita dúvida com o técnico ao fazer o georreferenciamento do imóvel rural. Então fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma dessas informações, que é muito importante o técnico aí que está começando, ou você mesmo aí que já é profissional, trabalha e tem dúvidas sobre aonde fazer o levantamento, se é no meio do rio ou se é na margem do rio. Vamos pro vídeo. Eu estou dentro do manual de georreferenciamento do imóvel rural e o que ele me diz? Ele me fala limites, corpo d'água ou curso de água. O limite coincide com a margem ou com o eixo, com a margem do rio ou com o eixo do rio, de acordo com a descrição constante no registro de imóveis. Aí aqui me diz, se a descrição for omissa, se lá no registro imobiliário, a certidão que você pediu, certo? Você tem que pedir uma certidão quando você for fazer georreferenciamento de imóveis rurais. O primeiro passo que você tem que fazer é pedir uma certidão imobiliária, certo? Para você entender o que aquela certidão daquele imóvel está falando sobre o perímetro daquele imóvel. É até bom também para você fazer um orçamento de serviço. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre orçamento. Se a decisão for omissa, deve-se observar o decreto 24.643 de 10 de julho de 1934. É um decreto muito antigo mesmo. Eles têm que atualizar esses decretos por dias de hoje. Eles têm que simplificar isso aqui, tá? Se você for ler o decreto, você não vai conseguir entender nada. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para trazer os principais pontos aqui para a gente entender. Se inscreva no canal e já deixe seu like aí para ajudar o canal na divulgação do conteúdo. Voltou aqui, vamos, página 17, manual, vamos lá. Então ele diz que eu tenho que olhar o código de água. Aí ele já me diz aqui, ó, que divide os leitos alvéolos. Alvéolos é o quê? É a água, né, que tem no rio, né? E o que ele diz? Alvéolos dos cursos d'água em público e privado. Sendo público, o limite se dá pela margem e sendo privado, se dá pelo eixo. Por quê? Porque o eixo, ele vai dizer, o eixo do rio, metade do rio fica para a propriedade do lado direito e a outra metade fica para o lado esquerdo, né? Justo ser isso, né? Beleza, então vamos lá. Devido à sua sinuosidade, características desse tipo de limite, o credenciado deve buscar adequadamente adensamento de vértice para descrever esses limites de forma compatível com a realidade do campo. Então, o que é adensamento? Você vai colocar muito mais pontos. Dá um exemplo. Aqui embaixo tem um exemplo muito bom. Aqui ele pegou um ponto aqui. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Esse fica melhor para vocês verem. Tá? Deixa eu só ver se está gravando. Ok? Certo. Então aqui, ó, aumentei aqui o zoom. Vai ficar melhor para vocês verem. Ó, aqui ele pegou um ponto na beira do rio. Aí ele cortou reto para cá. Só que quando ele corta reto para cá, essa curva aqui de cima, ó, fica fora. Fica fora do georreferenciamento. Então, o que é adensamento? É você colocar mais pontos aqui, certo? Nesses limites, e pegando aqui um ponto, um pertinho do outro mesmo, de 10 em 10 metros, 20 em 20 metros, dependendo aqui da sinuosidade do rio, né? 50 em 50 metros, aí vai depender a curva que o rio está fazendo e tudo. Aí aqui no modo azul, ele já mostra um modo mais ou menos correto para você fazer. Certo? Eu digo mais ou menos por quê? Porque ele tem que obedecer aqui, ó, a borda da calha do rio. E isso se o rio fizer pela marcha, tá? Agora vamos entender o que o Código das Águas diz, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui também. O que o Código das Águas diz? Eu sempre gosto de pesquisar aqui, ó, ou pela câmera ou
pelo Planalto, certo? Estou no site da Câmara. Ela me diz aqui, aí aqui vem, ó, alvéolo é a superfície das águas que cobrem sem transbordar. Então eu vou fazer um levantamento, georreferenciamento da borda do rio, ou eu vou fazer um georreferenciamento quando o rio estiver cheio. É por isso que nessa época agora, estamos na época das chuvas, é muito ruim de fazer georreferenciamento de rio, porque você não sabe onde é que realmente aquele rio é a borda e até o meio do rio. É complicado fazer. Então, aqui, ó, sem transbordar para o solo natural. Então, eu tenho a calha do rio. Então, aonde é que eu tenho que fazer o levantamento da margem? Naquela borda realmente que o rio fez. Eric, eu vou fazer quando estiver muito seco. Então, tem esse porém, né? Que a gente passou por uma seca aí, estava muito seco. Talvez aquele não seja o nível, né, realmente do rio. Então, tem que ficar atento a essas dificuldades que a gente tem. Então, como é que eu gosto de fazer? Está muito seco, sempre o rio vai ter uma calha, certo? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês entenderem, né? Como a gente está mexendo com topografia, detalhe é melhor. Eu tenho uma imagem bem aqui, ó. Essa imagem aqui, ver se eu consigo aumentar ela, certo? Aqui eu tenho um exemplo aqui de um site que me deu esse aqui, eu peguei aqui para exemplificar para vocês. Aqui eu tenho a margem do rio. Esse rio, ele pode estar seco aqui, muito seco, está aqui, e a margem dele pode ser aqui. Tá vendo que ele faz aqui uma curva, né? Uma curva por aqui, certo? Eu sempre gosto de, eu vou levantar o rio, eu coloco o marco um pouco acima, certo? O marco de divisa lá, certo? Do rio com o vizinho da lateral, eu coloco um marco um pouquinho acima, por quê? Porque essa margem aqui pode ocorrer assoreamento do rio. Isso é natural do rio, tá? Então, é até por isso que no manual, né, ele diz que você pode até ter uma precisão aqui até um pouco maior. Então, aqui tá a margem do rio, eu sempre coloco aqui nesse sentido aqui também, ó, e venho fazendo o levantamento na margem do rio. Entendeu? Mas isso quando o rio estiver seco, eu venho fazendo esses pontos aqui na margem do rio. Certo? E aí ele fica desse jeito aqui que o manual está pedindo, a margem do rio. Tá? Eric, a informação lá do registro lá imobiliário, da certidão, não me diz se é margem ou se é centro do rio. Certo? Como é que eu vou adivinhar aonde é essa margem, né? Onde eu vou fazer esse levantamento? Se é na margem ou se é no leito, se é no meio, certo? E aí aqui fala, certo? Se o rio for navegável, né? Eu não entendi muito aqui, não informa isso se o rio é navegável ou não aqui, certo? É por isso que eu disse que eles têm que atualizar esse decreto, essa lei, para ficar uma coisa mais simples de se fazer, tá? Eu não sei que na época, até hoje, no Brasil, é complicado, né? Por que eles não fazem leis simples das pessoas entenderem, né? Dos juristas entenderem, dos advogados entenderem, da gente técnico entender. Eu não sei qual é a dificuldade desse povo de estar colocando palavras que ninguém entende. Porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, não. Coloca a palavra que todo mundo entende. Coloca situações que todo o Brasil entenda. Porque um jurista diz uma coisa, outro jurista diz uma coisa, aí tem uma lei de água, aí tem uma lei de registro público, aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e o país não funciona. Tá entendendo? É dessa forma que acontece no Brasil. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei se é para colocar muito mais palavras, mas eu sei que uma leizinha dessa aqui dá para resumir aqui, eu acho que uns 3, 4 capítulos. Ele diz aqui no 10, alvéolos, quer dizer, a superfície da água será pública de uso comum. Superfície dos rios
será pública, é público de uso comum de todo mundo. Então, ficou uma redundância. Se é público, ele já está dizendo que é de uso comum, né? Porque se uma coisa é pública, uma praça é pública. Não, mas ela é uma pública, mas só pode usar fulano de tal. É um rio público, mas só pode usar isso. Insiste. Então, se é público, é comum, né, das pessoas, de todo mundo usarem. O alvéolo será público ou será dominical. Dominical é de domínio, certo? Particular. Vamos usar essa palavra dominical, particular, conforme a propriedade das respectivas águas, certo? Conforme a propriedade, a terra das respectivas águas, a terra lá que faz limite com o rio, e será particular, aí ele já entrou aqui, e será particular no caso das águas comuns. Como assim? Eu não entendi aqui. Conforme a propriedade das respectivas águas. Então, até aqui dá para entender mais ou menos, né? A superfície da água, ela será pública e será particular. Aí vamos lá, de acordo com a propriedade das respectivas águas, certo? Beleza. Então, vai depender do que, vamos supor que aqui está dizendo. Vai depender do que o registro público está dizendo. Só que aqui, ele fala, e será particular nos casos das águas comuns ou das águas particulares. E será particular no caso das águas comuns ou das águas particulares? Eu não entendi. Se a área é comum, não é de uso público? Se eu tenho uma área que é comum, aquela comunidade, eu entendo que aquilo é público, né? Eu posso ir lá, pegar água, qualquer pessoa pode ir lá. Então, aqui fala, e será particular no caso das águas comuns. Como assim? Das águas comuns? Ou vaga? Ou das águas particulares? Lógico, se ela será particular, aquelas águas será particular, será de uso daquela propriedade rural. Eu entendo assim. Deus, se é particular, aquela propriedade que pode, vamos supor, explorar aquela água, né? Usar aquela água. Vamos tirar esse nome, explorar. Usar aquela água. Mas só que me diz também que a particular, no caso das águas comuns, ela será particular no caso das águas comuns. Então, ela está me dizendo que tanto ela pode ser público como particular. Ficou assim uma redundância muito grande aqui nesse artigo 10. Isso aqui só serve mesmo para nada. Aí vem aqui, no parágrafo, ele fala, na hipótese de uma corrente que sirva de divisa entre diversos proprietários, o direito de cada um deles se estende a todo o comprimento de sua testada, até a linha que divide o alvéolo ao meio. No exemplo, de uma corrente que sirva, de um rio que sirva de divisa, certo? Por que não botou corrente aqui? Botar, na hipótese de um rio que sirva de divisa entre diversos proprietários, certo? Tem tanto de um lado como do outro. O direito de cada um deles se estende a todo o comprimento da testada. Todo o comprimento. Então, as pessoas podem usarem a margem direita, eu posso usar o rio, né, na testada, até a linha que divide o alvéolo ao meio. Então, eu posso usar até no meio do rio. Na hipótese de lagos, das mesmas condições, o direito de cada proprietário estende-se desde a margem até a linha ou ponto mais conveniente para a divisão equitativa das águas. Então, aqui já vem de lagos e lagoas.
da extensão da testada do IOM. Linha ou pontos locados. Preferência segundo o proprietário e dos ribeirinhos. Tá? Então aqui ele não fala de divisa, como é que vai ser dividido. Os terrenos reservados nas margens das correntes públicas de uso comum, bem como os canais, lagos e tal, salvo quando as correntes que não sendo navegáveis, aqui já fala de não navegáveis nem flutuáveis, concorrem apenas para formar outras simplesmente flutuáveis e não navegáveis. Sobre as margens das correntes a que se referem a última parte do número 2, né, do artigo anterior, fica somente o dentro apenas da faixa de 10 metros estabelecida uma servidão de trânsito para os agentes da administração pública quando em execução de serviço. A gente diz aqui que as áreas rurais têm que deixar esses 10 metros aqui. Já fala aqui, 15 metros. Tá? Os terrenos reservados são os que, banhados pelas correntes navegáveis, foram fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros. Então, tem 10 metros e tem 30 metros. E eu tenho também aqui, de 33 metros, né, banhados pelas marés. O que acontece aqui? Para mim, técnico, essas ocasiões aqui de faixa de domínio público, ela já vai ocorrer no perímetro urbano da cidade. Tá? Eu tenho um rio que percorre o perímetro urbano da cidade. E aí, o que acontece nesses? Você tem que deixar aquela faixa de domínio. Porque pode ocorrer assoreamento, pode ocorrer da pessoa querer fazer uma casa na beira do rio e a casa cair, quando o rio encher demais. Né? Ocorre também das pessoas fazerem casa perto do rio e encher essas casas, certo? Pode ocorrer também do rio, vamos supor, de um igarapé, porque aqui fala correntes, né? Aqui fala correntes, então pode ser rio, igarapé, né? Um riachozinho que passa lá, dependendo do lugar, né? Dependendo do estado do lugar, você vai ter nomes diferentes, né? Para essas situações. Então, o que acontece? A prefeitura, ela vai ter que entrar nesses lugares, até para, às vezes, fazer limpeza de lixo. E tem muito, né? A gente vê muitas cidades aí com problema dos rios estar atolados de lixo. Como é que eles vão fazer essa limpeza? Então, essa margem de 10 metros, 15 metros e 33 metros aí, dependendo se estiver perto do mar, ou banhado pelas águas do mar, a prefeitura tem que ter esse espaço para ela entrar com o maquinário, entrar com caçamba, ou até com uma retroescavadeira, poder tirar o lixo ali, fazer a limpeza dos canais e ter essa mobilidade de entrar e sair sem dificuldade, certo? Para fazer essa manutenção do rio, tá? Fazer essa limpeza. É isso que acontece. E muitos, eu acho que até cartórios também, né? Às vezes, por se basear numa legislação antiquada, uma legislação que não reflete o que é hoje um georreferenciamento de imóveis rurais, porque é uma lei de 39, né? De 34, 1934, certo? Uma lei muito antiquada, certo? Que tem que ser revista, tem que ser apresentado, acho que até um projeto para rever essa situação, ver os técnicos que estão fazendo os manuais de georreferenciamento, os analistas, para poder estruturar uma lei mais adequada sobre esses posicionamentos no registro de imóveis através do georreferenciamento de imóveis rurais, tá? De imóveis rurais. Imóveis urbanos já, se pudesse fazer, já fazia também uma lei regularizando isso também. E vai precisar também para o futuro. Certo? Então, não fala muito se é no meio, se é rio navegável, se não é.
Então vai depender do quê? Do bom senso do proprietário, do que o rio está dizendo, certo? Mas eu estou mostrando aqui a forma que eu faço, é o quê? É leito do rio, margem do rio e no meio do rio. Isso eu vou explicar aqui para vocês como é que eu faço. Então eu tenho aqui, ó, rio navegável. Rio navegável, para mim, qual é o rio navegável? É aquele que não seca. Porque se ele secar, em algum tempo, ele não vai ser navegável. Então, eu tento simplificar o máximo possível. Eu tento simplificar o máximo possível. Porque, vamos lá, para ser navegável, você tem que ter um barco com uma pessoa, independentemente se é motor, remo ou coisa, você pode navegar. Então, assim, aqui na minha cidade tem um rio. E muita gente usa as canoas. Não sei se muita gente aí vai saber o nome, né? Às vezes pode ser até outro nome ainda no estado de vocês. Então, a gente usa as canoas. Aquela canoa com remo. Uma pessoa pode navegar naquele rio. Certo? Então, tem muitos rios que a gente chama aqui de igarapés, que já não é, às vezes não é possível colocar uma canoa lá, até por ele ser muito raso, tá? Então vai depender muito isso vai depender do que é navegável e do que não é navegável e do bom senso, né, do proprietário rural, certo? Então, quando o rio é navegável, eu faço esse levantamento fazendo a margem do rio do jeito que o manual está dizendo aqui. Então, o rio ele não vai secar nunca, ele não seca em nenhuma época, nem no verão, nem no inverno, e eu faço ele beirando a margem do rio, ok? O que pode acontecer? De ele não navegável. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Certo? Ó, esse aqui ele botou esse exemplo aqui, de 2 imóveis que se confrontam pelo centro do alvéolo, certo? É como fala lá, né, o decreto aqui, né? Eu tenho 2 imóveis que eles fazem pelo centro do alvéolo, certo? É um córrego ali, não tem denominação, e tem uma matrícula de um lado, matrícula do outro. Só que aí os proprietários dizem, não, nós vamos dividir aqui no meio do rio, né? Faz o levantamento pelo meio do rio, e onde der o levantamento no meio do rio é nossa divisa. E tá tudo ok. Pode acontecer esse caso aqui, certo? Do rio ser navegável e eles quererem que faça isso aqui. Mas aí, certo? Vai do bom senso. Por quê? Porque já tem lei dizendo aqui que a gente tem que seguir, certo? Quando o rio é navegável, a gente faça esse processo aqui, ó, né? Beira do rio. Por quê? Porque se não tiver falando lá na matrícula que aquele rio é o limite, é pelo eixo do rio, né? Pelo meio do rio, eu vou fazer pela borda aqui, né? Pela borda do rio, pela margem do rio. Então, quando é que eu vou fazer pelo meio do rio? Quando o rio secar. Por quê? Certo? Porque aqui não tem nenhuma imagem, né? Então, eu vou fazer aqui pelo centro do rio, quando na escritura, não, quando na certidão imobiliária, isso é muito importante. Quem não sabe o que é escritura e o que é registro imobiliário, dê uma pesquisada, tá? Dê uma pesquisada. Escritura é diferente de registro. Então, eu posso até fazer um vídeo depois aqui explicando essa situação, o que é registro e o que é escritura, para a gente tirar a dúvida de vocês. Então, quando o rio secar, quando esse rio ele não é perene, né? Vamos falar a linguagem aqui mais adequada. Quando o rio ele não for perene, eu vou fazer pelo centro do rio. Só que para mim fazer esse levantamento no centro do rio, ou eu faço com ele cheio, pegando um barco e fazendo um levantamento aqui, ou eu faço na época da seca, que aí ele vai estar cheio e eu venho aqui percorrendo o rio, né, pegando os vértices aqui, os pontos,
no, no centro da calha do rio e fazendo o levantamento, certo? Então, quando que vai fazer o levantamento do rio? É margem ou é o meio do rio? Quando o registro de imóvel disser se é no meio ou se é na margem, ou quando não tiver, aí eu vou dividir os leitos em rio perene, eu faço na margem, e rio que não é perene, eu faço aqui pelo centro do rio, certo? Pelo centro do rio fazendo essa divisão, certo? Então é dessa forma que eu aqui entendi para a gente fazer, porque aqui não fala sobre, eu já li toda essa lei aqui, esse decreto, certo? Esse decreto do Código das Águas, e ele não fala como que o profissional vai fazer esse levantamento de beira de rio. Faz é complicar mais, certo? E é por isso que tem muita dúvida aí e tem muita insegurança jurídica aí nesse caso de limites com rios, lagos e laduras. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? O rio que não é perene, aquele rio que ele é cheio só na época da chuva, a gente faz pelo meio, certo? Porque ele vai passar um longo tempo ali seco e a gente faz o limite pelo centro do rio, pelo meio do rio. O rio que ele é perene, ele não, a gente faz pela margem do rio e faz o georreferenciamento. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, tirado as dúvidas de vocês, né? E também uma dica, sempre verificar nos cartórios, sempre verificar nos órgãos se exige essa anuência para você fazer aí sobre águas, sobre rodovias, sobre estradas vicinais, tanto prefeitura como estado, certo? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.